Olá, pessoal. Professora Patrícia novamente, dando continuidade, à nomenclatura dos carbonos. Nós vamos observar aqui, os alcanos. Os alcanos são aqueles que recebem da nomenclatura que têm as ligações simples, E nós vamos ver aqui os alcenos, alquenos, que são das ligações dupla, que aqui fala alcenos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação dupla entre átomos de carbono. Então, voltando aqui, eu vou fazer a leitura aqui, ó. Os alcanos, Os alcanos são, vou dar uma grifadinha aqui, ó. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem ligações covalentes simples entre os átomos de carbonos, ou seja, são saturados. Quando nós falamos saturados, ligação simples. Quando nós vamos falar aqui, ó, alcenos, São aqueles que têm a ligação de cadeia aberta, Cadeia aberta, com uma ligação dupla entre os átomos de carbono, sendo ele insaturado. Quando é insaturado, significa que tem a ligação dupla. E nós vamos aqui para os alcinos, Os alcinos já são aqueles que apresentam as ligações triplas, 3 tracinhos, aqueles 3 tracinhos aqui, ó, que representa a ligação tripla. Voltando aqui, para vermos exemplos, dos alcanos. Eu vou observar aqui a nomenclatura, que o nosso foco principal é a nomenclatura aqui no momento. Nomenclatura dos alcanos de cadeia não ramificada, Então, aqui vai ser o que a gente viu lá no início. Eu preciso do prefixo, infixo e sufixo. Então, aqui eu tenho uma cadeia. No primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, pente. Apenas ligação simples, an. E é um hidrocarboneto, ó, pentano. Então, assim vai ser sucessivamente, ok? Agora, vindo aqui, ó, os alcenos. Alcenos, que são aqueles que têm a ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, eu vou observar aqui, ó, meu primeiro desenho aqui, ó, aqui tudo simples, aqui eu tenho 4 ligações simples e uma dupla. Então, vamos para o principal, que é o nosso foco, nomenclatura dos alcenos de cadeia não ramificada. Então, o que eu vou observar? Quando eu tenho uma ligação dupla, eu preciso iniciar a minha numeração perto dessa ligação dupla. Igual aqui vocês conseguem observar. No segundo exemplo, eu comecei aqui, ó, do início, observando 1, 2, 3, 4. Só que está errado, porque aqui, ó, o 3 e o 4 está muito distante, lá do meu início. Então, eu não posso, eu tenho que começar a minha numeração para começar essa nomenclatura perto da minha ligação dupla. Então, aqui, essa está errada, então eu vou começar aqui, ó, de trás para frente. Eu não posso começar de frente para trás. Então, de trás para frente. Então, perto da minha ligação dupla. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 carbonos, but. A minha ligação dupla, ela está no carbono 1. Então, entre o but eu vou colocar 1 e N, por quê? O N representa a ligação dupla. E o O, que é o meu sufixo, que é de hidrocarboneto, que é uma cadeia simples, formada por apenas carbono e hidrogênio. Então, nós vamos dar início dessa maneira aqui nessa nomenclatura. Voltando aqui, alcinos. Nos alcinos, nós vamos observar também a mesma coisa, a mesma regrinha. Eu tenho que pegar a minha numeração de carbonos
dando início perto da minha ligação tripla. E assim começar essa classificação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, but, minha ligação tripla está no número 1, no carbono 1 de início. 1, in. In por quê? Ligação tripla. E o O porque é um hidrocarboneto. É ligação de apenas carbono e hidrogênio. Aí vocês observam aí, ó. Ó, but, ino, tá? Essa daqui é a nomenclatura de UPAC, né? Mas se a gente fosse colocar sem essa regrinha aí, vamos dizer, no básico, ficaria, tirando esse número 1 aqui do meio, ficaria butino, tá? Elemento butino, pentino, né? Pente 2, ino, né? But, ino. Então, a UPAC fez essa nova regrinha aqui. Então, vocês já estão nessa nova regra, porque antigamente não precisávamos colocar esse número 2 aqui no meio, ok? Aí, nós vamos observar, assim, as cadeias fechadas, né? Eu vou falar aqui, quando a gente tem a cadeia fechada, eu vou colocar o nome ciclo, porque o ciclo representa aquilo que se fecha. Então, quando eu tiver uma cadeia fechada, eu vou dar a nomenclatura dela, só que antes daquele nome que eu der, eu tenho que colocar a palavrinha ciclo, igual aqui, ó. Nesse aqui, ó, ciclo pentano. Por quê? Ó, eu tenho aqui nas minhas extremidades, eu tenho 4 pontas. Quando eu tenho 4 pontas, representa 4 carbonos. Quando eu tenho apenas um traço, né, uma reta aqui que liga essas extremidades, a ligação simples. E como eu não tenho uma função diferente, é só carbono e hidrogênio, significa que eu coloco o O. Só que essas extremidades se juntam e fecham. Então, é um ciclo, ciclo butano. Assim que vocês vão observar, tá bom? Essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. Tem aqui, ó, a nomenclatura dos cicloalcenos, de cadeias não ramificadas. Então, eu vou observar aqui, ó, quantas pontas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho que colocar o nome ciclo, porque isso aqui, ó, é uma figura fechada. Então, ciclo, eu tenho quantos carbonos? 5. Aqui, ó, eu observo o quê? Que eu tenho ligação dupla. Então, o infixo aqui é em. E o sufixo, ó. Então, eu formo o nome ciclo penteno. Ok, pessoal? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, as cadeias fechadas. Aí, depois nós vamos entrar lá nas cadeias ramificadas. Ó, quando eu tenho aqui, observando isso aqui, já da página 57. Eu tenho aqui a minha cadeia. Eu tenho, observando aqui, ó, eu comecei a minha ligação dupla. Eu tenho 2 ligações duplas. Então, a minha numeração, eu começo do início da ligação dupla. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui e 2 ligações duplas. Então, a minha primeira ligação dupla inicia do número 1. A minha segunda, do número 3. Então, como que vai ficar a nomenclatura disso? Eu sei que ele é fechado, então é ciclo. Eu tenho 6 carbonos, hexa. Aí, eu tenho que colocar os números aonde as minhas cadeias representam as ligações duplas. Então, aqui, no carbono número 1 e no carbono número 3. Então, eu coloco 1,3 de em por quê? Eu tenho 2 ligações duplas, eu não tenho apenas uma. Então, eu tenho que colocar a letrinha di, porque o di representa o número 2. E o O no final, porque é um hidrocarboneto. Eu não tenho um nitrogênio, eu não tenho uma função de álcool, de aldeído diferente aqui nessa cadeia carbônica minha aqui. Essa nossa cadeia carbônica aqui, por exemplo, né? Observando aqui, eu mudei a posição da minha ligação dupla.
A minha primeira vai estar no número 1 e a minha segunda já vai estar no número 4. Então, eu só vou mudar aqui, ó, os números, mas o nome vai ficar o mesmo. Só a posição da minha ligação dupla.